Olá, hoje a gente vai mergulhar numa ideia que é o coração do material da Jornada Casa Viva, a de que fomos criados para um relacionamento de amor com Deus, mas o que isso realmente significa na prática? É o que vamos explorar agora. Ok, o material já começa com uma imagem bem forte que dá o que pensar. Tenta imaginar a cena. Uma pessoa passa a vida inteira subindo uma escada, com todo o esforço que isso exige, só para chegar lá no topo e perceber que ela estava apoiada na parede errada. Essa sensação de frustração é o nosso ponto de partida. E o que seria essa tal parede errada? Segundo o material, é justamente aquela mentalidade de que a gente precisa fazer coisas para Deus para ser aceito, sabe? É a armadilha do ativismo, da performance. E a grande questão que surge é, será que o nosso valor está no que a gente faz ou em quem a gente simplesmente é? E a resposta que o material dá é surpreendentemente simples. A base de tudo não é uma lista de tarefas. O fundamento, como o próprio versículo destaca, é um convite ao amor. Percebe? Amarás vem muito antes de qualquer farás. Isso vira o jogo completamente, colocando o relacionamento em primeiro lugar. Isso nos leva a uma pergunta bem interessante. Como é que a gente mede esse amor no dia a dia? É quase instintivo olhar para as circunstâncias, não é mesmo? Se tudo vai bem, parece que o amor está em alta. Agora, se as coisas apertam, a dúvida já bate na porta. O problema é que isso nos joga numa verdadeira montanha-russa emocional. E esse slide aqui ilustra essa ideia perfeitamente. De um lado, a gente tem a montanha-russa do amor que depende das circunstâncias. Do outro, tem uma âncora. O material propõe que a cruz é esse ponto fixo. Não é algo que muda com o nosso humor ou com os nossos resultados, sabe? Ela é apresentada como a prova definitiva, a declaração de amor que não muda. E isso leva a uma pergunta de autoanálise que o material propõe. Quando a dificuldade chega, para onde a nossa mente corre? Para um ponto de interrogação, questionando tudo, ou para a cruz, a nossa âncora? A resposta talvez revele em qual parede a nossa escada está realmente apoiada. Certo, mas e a nossa parte nisso tudo? A gente tende a pensar que esse relacionamento depende do nosso esforço, que somos nós que temos que começar essa busca. Mas aqui o material vira essa lógica de cabeça para baixo. E o argumento se baseia em passagens como esta, que é bem direta. Por iniciativa própria, ninguém busca Deus. Se isso é verdade, fica a pergunta: de onde vem então qualquer desejo que a gente sinta de se conectar com o divino? E a resposta que o material oferece é que o nosso desejo de buscar já é uma resposta. É ele quem toma a iniciativa, quem nos atrai primeiro com esses laços de amor. A ideia de que não iniciamos, mas respondemos a um chamado é algo que realmente muda a nossa perspectiva sobre esforço espiritual. Ok, a base teórica parece clara. O foco é no amor, a prova é a cruz e a iniciativa é divina. Mas como a gente traduz isso para o nosso dia a dia? Como respondemos a esse convite na prática? O material sugere que o primeiro passo é uma metanoia, uma palavra grega que significa uma mudança profunda de mente. É a decisão consciente de trocar o foco de servir a Deus para amar a Deus. Ou seja, de parar de buscar valor na performance e simplesmente desfrutar do relacionamento. Essa mudança de mente, claro, leva a uma mudança na prática. Não é só uma ideia, é uma decisão que afeta a nossa agenda. O convite aqui é para, de fato, separar um tempo na nossa rotina que não seja para pedir coisas, mas para cultivar a intimidade, como faríamos em qualquer outro relacionamento que a gente valoriza. E para não deixar isso só no campo das ideias, o material nos deixa com um desafio bem prático para a semana. Algo que parece simples, mas que pode ter um impacto enorme. O desafio é este: reservar 30 minutos para uma caminhada. E o ponto-chave é ir sem pauta, sem uma lista de pedidos. A ideia é simplesmente caminhar e conversar, como se faz com um bom amigo. Falar sobre o que está no coração, agradecer, um exercício de relacionamento puro e simples. No fundo, a imagem da jornada que a gente vê aqui resume tudo. Um relacionamento não se constrói da noite para o dia. É um caminho, e cada caminhada, cada conversa é um passo que damos nele. E assim, a gente fecha o ciclo voltando ao início. Este mandamento não é o ponto de partida, mas o destino. É o convite para um amor que engloba tudo que somos, nosso coração, nossa alma e nossa mente. E para fechar, o material nos deixa com esta pergunta para reflexão. Depois de tudo isso que a gente explorou, o que mais marcou? Qual ideia vale a pena levar para o coração e para a prática? Fica a reflexão para que essa jornada de relacionamento se torne cada vez mais real e profunda.